Descubra um encontro inspirador entre uma Gari desprezada e um milionário oculto em sua mansão. A Avenida Paulista pulsava sob os pés de Clara. A cidade que nunca dorme era o cenário do seu cotidiano, onde o brilho dos arranha-céus se misturava ao cheiro do asfalto e do suor. Com a vassoura em mãos, Clara sorriu. Para ela, coletar lixo não era apenas uma obrigação, mas uma missão. Cada pedaço que ela retirava era uma batalha vencida para garantir um futuro digno aos seus filhos e cuidar dos pais idosos. Era uma heroína anônima, trabalhando incansavelmente para deixar a cidade mais limpa, mais bonita. Para aqueles que passavam apressados, ela era invisível, mas no fundo do seu coração pulsava uma força que a mantinha firme. Certa manhã, enquanto varria a calçada, um bilhete deslizou pelo chão, como se o destino estivesse chamando. Um executivo apressado, com a gravata ajustada e a expressão fechada, não percebeu que havia deixado para trás uma oportunidade de mudança. Clara, curiosa, pegou o papel e leu. Você é convidado para a palestra na Mansão dos Jardins. A mudança começa com a coragem de enfrentar desafios. Seu coração disparou. Era uma chance. Um momento que poderia abrir portas para um futuro que tanto desejava. E se essa fosse a oportunidade de ver seus filhos em boas escolas? De proporcionar aos seus pais a dignidade que mereciam? Com a determinação fervendo em suas veias, decidiu que iria. Ao chegar à mansão, Clara hesitou. As paredes eram adornadas com obras de arte valiosas e o chão de mármore refletia a luz intensa dos lustres. Os próprios convidados pareciam se deslizar por ali como se estivessem em um desfile de moda, enquanto Clara, com seu uniforme simples, se sentia uma intrusa. Mas ela não tinha tempo para se deixar abater. Um sonho a guiava. A esperança de dar à sua família uma vida melhor. E logo seus olhos se cruzaram com os de Eduardo, um milionário que se escondia em detrás dos muros da opulência. Clara percebeu que ele também carregava um peso, um entrelaçar de inseguranças que tornava seu olhar vulnerável. Precisamente nesse momento, um grupo de convidados começou a sussurrar críticas, olhando para Clara com desdém. As palavras cortavam o ar com uma dureza cruel. A sala parecia se dividir, e o olhar de Eduardo se fixou nele, seu coração batia mais forte. A tensão crescia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A fala de Clara fluiu como um sobressalto de vida. Com uma voz firme, ela expôs a importância do seu trabalho, do cotidiano daqueles que limpam as ruas enquanto a sociedade se esquece deles. A sala estava em silêncio absoluto. O olhar de Eduardo se acendeu, o desafio das aparências o cutucava, e ele sentiu que aquilo era uma oportunidade de fazer a diferença. As convicções que o cercavam estavam começando a desmoronar. E assim, o encontro entre Clara e Eduardo se tornava não apenas uma batalha pessoal, mas um passo em direção a uma transformação necessária. Em meio a um mar de rostos que julgavam sem conhecer, dois mundos opostos se entrelaçavam, prontos para desafiar a ordem estabelecida. Mas o que viria a seguir? A história deles apenas começava e o futuro, incerto, aguardava por uma decisão corajosa. A sala continuava em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Clara sentia a pressão em seu peito aumentar, mas em vez de se deixar abater, ela respirou fundo e encontrou coragem na profundidade de sua própria história. Aquelas palavras, tão simples e poderosas, pareciam ecoar dentro dela. Era como se todos os desafios que já enfrentará, cada dia de luta, cada lágrima derramada, tivesse finalmente encontrado uma voz. Eu sou Clara, disse ela, erguendo a cabeça, olhando nos olhos de Eduardo. Eu sou uma Gari. Meu trabalho pode não ser glamouroso, mas todos os dias eu vejo o que realmente importa. Vejo as pessoas, a luta delas, e quero que elas sejam reconhecidas. Naquele instante, Eduardo percebeu a sinceridade que emanava dela. A compaixão em sua voz tocou algo profundo nele, algo que ele havia enterrado sob o peso do dinheiro e das responsabilidades. Os olhares de reprovação se voltaram para Clara, mas ela continuou. Todos nós merecemos uma chance. Não só nós, mas nossos filhos. Não é justo que aqui dentro vocês se sintam melhor que aqueles que fazem este lugar funcionar. A vida não se resume a luxo e riqueza. Seu coração palpitava, e ela podia sentir a adrenalina correr em suas veias.
Os murmúrios se calaram à medida que as palavras dela ressoavam. Eduardo deveria ter se encolhido, deveria ter se distanciado. Mas em vez disso, ele se sentiu atraído por aquela força. Como se Clara tivesse aberto uma porta dentro dele, uma passagem para um lado da vida que ele havia esquecido. Ele levantou a mão lentamente como se pedisse silêncio e então disse: talvez esteja na hora de ouvirmos mais. O ambiente estava prestes a explodir em críticas, mas Eduardo gesticulou mais uma vez, agora em um movimento firme. Clara, você se importaria de se juntar a mim durante este evento? Precisamos de alguém como você aqui, alguém que tenha o pé na terra, que compreenda o verdadeiro valor das coisas. Aquele pedido, inesperado e audacioso, provocou um murmúrio de surpresa entre os convidados. Clara, com o estômago revirado de uma mistura de nervosismo e esperança, respondeu: eu gostaria muito, mas sou apenas uma gari. Havia um brilho de dúvida em seu olhar, mas Eduardo insistiu. E é exatamente isso que torna sua voz vital. Vamos mudar a narrativa. Os dois se encararam, em meio à confusão de falas e reações das pessoas ao redor. Clara percebeu que este poderia ser seu momento. Um novo começo não só para ela, mas para tantos outros que, como ela, lutavam em silêncio. E a coragem de Eduardo em desmantelar suas próprias barreiras era um sinal de que a transformação era possível. A multidão começou a se dispersar, mas uma nova conversa estava prestes a se formar entre eles. A cada passo que Clara e Eduardo davam, a conexão crescente brilhava mais forte do que qualquer valor material. Uma nova amizade estava se formando, um entendimento profundo sobre vida e propósito. E enquanto a noite se aproximava e as luzes da mansão brilhavam como estrelas em um céu escuro, Eduardo teve uma ideia. O que aconteceria se ele trouxesse Clara para sua equipe? E se ele a ajudasse a criar um projeto que valorizasse a realidade de trabalhadores como ela? Clara hesitou um pouco, mas em seu coração, a chama da esperança se acendia. A pergunta pairava no ar. E se esta fosse a oportunidade que pudesse mudar tudo? Mas antes que ela pudesse responder, um grito distante ecoou do lado de fora da mansão, interrompendo o momento. O que estava acontecendo lá fora? O futuro de Clara e Eduardo estava prestes a enfrentar um desafio inesperado. O grito lá fora fez o coração de Clara disparar. Era uma mistura de pânico e urgência que parecia atravessar a sala como um furacão. Eduardo, que estava ainda absorvendo a força das palavras dela, virou-se rapidamente, buscando a origem do som. As vozes antes sussurrantes, agora se transformavam em um clamor, uma onda de inquietação que se espalhava rapidamente. Vamos ver o que está acontecendo, ele sugeriu puxando Clara pelo braço. Um instinto de proteção despertou nele. A multidão se aglomerava na varanda, e o clima que antes era festivo agora estava carregado de tensão. Clara sentia um frio na barriga, mas decidiu acompanhar Eduardo. Era como se, naquele momento, eles fossem parte de algo maior. Ao chegarem à varanda, foram recebidos por uma cena inesperada. Um grupo de manifestantes se reunirá em frente à mansão, segurando cartazes com palavras de ordem e rostos determinados. Justiça para os trabalhadores, ecoavam pelos ares. Clara reconheceu alguns rostos da vizinhança, colegas de trabalho que lutavam por melhores condições. Aquelas pessoas estavam ali na calçada desafiando a opulência daquela mansão. Eduardo, eles estão aqui pela gente. Clara só conseguia pensar na ligação que aquele momento tinha com sua luta diária. Uma onda de emoção tomou conta dela e seu coração pulsava forte. Eduardo olhou para Clara, e em seus olhos havia uma mistura de surpresa e reflexão. Isso pode ser perigoso. Ele começou, mas foi interrompido por gritos apaixonados. A multidão dentro da mansão se agitou, alguns convidados começaram a se afastar, incomodados pela presença dos manifestantes. Outros se fascinaram com a audácia daquelas vozes. Clara percebeu que se Eduardo não fizesse algo, aquela oportunidade poderia se desvincular rapidamente. Precisamos ouvir o que eles têm a dizer, Clara insistiu, e a determinação em sua voz fez Eduardo hesitar. Ele olhou para os rostos de seus convidados, confusos entre a indignação e a curiosidade. Aquela tensão era palpável, e Eduardo sabia que tinha que escolher um lado. Ele virou para Clara, e a decisão se formou com clareza em sua mente. Você tem razão. Vamos lá. Eles se aproximaram do parapeito da varanda, e Eduardo pegou o microfone de um dos assessores, que estava visivelmente em choque. O que vocês estão fazendo aqui? A voz dele soou alta, e embora a intenção fosse de mediar, o clima era de confronto. Estamos lutando por nossos direitos, gritou uma mulher do grupo com o rosto decidido. Precisamos do respeito que nos é devido. Sem trabalhadores não há riqueza.
Suas palavras ecoaram como um mantra, incendiando a multidão. Clara sentiu que o coração dela pulsava em sintonia com aquelas vozes. Ela sabia que não poderia ficar em silêncio. Eduardo, me deixe falar. A determinação em sua voz era imbatível. Deixe-me contar minha história. Deixe-me dizer o que significa ser invisível para você. Os olhares se voltaram para ela e Eduardo, relutante, concordou. Ele passou o microfone. Clara respirou fundo, seus olhos fixos na multidão que estava crescendo lá embaixo. Seu corpo tremia, mas a adrenalina a impulsionava. Ela não podia deixar aquele momento escapar. Eu sou Clara, começou ela, e o silêncio caiu novamente. Uma Magari que nasceu e cresceu sem recursos. Todos os dias, vejo a luta das pessoas que não têm vez, que não são ouvidas. Conviver com isso não é fácil. Mas hoje estamos aqui para mostrar que não estamos sozinhos. As palavras dela ecoavam, e Clara sentiu que finalmente encontrara a sua voz. O que aconteceria agora? Uma onda de apoio começou a se formar na multidão. Era combustível para sua confiança, mas as reações das pessoas no interior da mansão começaram a se polarizar. Quem estaria pronto para a mudança? E mais importante, o que aquele movimento significaria para Clara e Eduardo? Clara sentiu os olhares que a atravessavam, cada um como uma flecha carregada de expectativa. O microfone pulsava fria em suas mãos, mas a energia da multidão lá embaixo a envolvia como um cobertor quente. O que ela estava prestes a fazer ultrapassava o simples ato de falar. Era um grito de resistência, um desejo ardente de ser vista. Sabem, ela continuou, a voz mais firme, eu não sou só uma Magari. Eu sou a mãe que se preocupa com o futuro dos filhos. Sou a mulher que acorda antes do sol para garantir que as ruas fiquem limpas. E todos os dias na calçada somos invisíveis para vocês. A maior parte da multidão vibrou, os gritos de apoio ecoando o chamado à resposta. Aquela força dava a Clara uma coragem que ela nunca soubera que tinha. No interior da mansão, o clima mutava. Alguns convidados sussurravam, murmurando reclamações e frias constatações. Outros, porém, pareciam intrigados, as feições mudando com a nova realidade diante deles. Eduardo franziu a testa. Pela primeira vez, ele estava realmente vendo o que sempre esteve à sua frente. Enquanto isso, o olhar de Clara buscava apelos silenciosos entre os manifestantes, um reencontro que prometia significados diversos. Uma jovem mulher, com cabelos revoltos e olhar penetrante, ergueu uma mão. Clara, você não está sozinha. Somos mais de 1000 famílias lutando por dignidade. O calor daquelas palavras inflamou ainda mais a atmosfera da varanda. O poder daquela união mingau com a força da voz de Clara, e os ecos de apoio a faziam brilhar. Eduardo, por sua vez, estava perdido em pensamentos. Ele se lembrou de como sempre se preocupou com os negócios, com lucro e poder. Mas ao olhar para Clara, ele via mais do que um incêndio de luta, via a verdade que até então permanecerá oculta em meio ao mar de privilégios. Ele se perguntou se existia algo que ele poderia fazer, algo que mudasse a história daquele momento. Por que não podemos conversar? Eduardo gritou, e o eco da sua voz reverberou como um desafio. A multidão se calou, uma onda de curiosidade passou. Aquela voz era dele, mas a mensagem era clara. Era para todos que estavam escondidos atrás dos muros da mansão e de suas próprias vidas. Vamos criar um espaço para diálogo. Ele acrescentou, sem saber se sua afirmação seria um convite ou um acirramento. Ele desejava ardentemente que seu convite ao diálogo fosse mais do que palavras, que fosse um verdadeiro compromisso com a mudança. Cuidado, Eduardo! Gritou um dos convidados. Não brinque com isso! As vozes de descontentamento e preocupação levantaram-se, misturadas com uma nova animação entre os manifestantes. Clara olhou para Eduardo, suas emoções em choque. O que ele realmente queria? Estaria ele disposto a ir além do momento? Naquela fração de segundo, tudo poderia mudar. A verdade estava ali, pulsante e forte. A multidão a esperava, não era só por ela, mas por tantos que se sentiam assim, que lutavam contra a invisibilidade. Mas a pergunta que ficou no ar era: e se o convite ao diálogo se convertesse em uma ponte ou em um abismo entre eles? O futuro estava em aberto, e Clara sentia a pressão dele, como se cada respiração carregasse o peso de sua história e sonhos. Uma nova voz, emocionada, emergiu da multidão. Que o diálogo não seja só palavras vazias. Ecoou entre eles, marcando o compasso da esperança e da resistência. Os olhares se cruzaram, e Clara percebeu que, naquele momento, não havia mais volta. Ela estava prestes a enfrentar não apenas os desafios do seu cotidiano, mas também as barreiras invisíveis entre eles. Eduardo se virou para os convidados, respirando fundo. O que escolheria agora? E mais importante, o que o futuro reservava para eles nesse confronto inesperado?
Clara respirou fundo, o coração acelerando em seu peito. O silêncio que seguiu o grito de Eduardo era pesado, carregado de expectativa. Será que ele realmente queria ouvir? A multidão parecia segurá-la, uma força invisível empurrando-a para frente, mas a dúvida ainda persistia. Eduardo, por outro lado, estava em um turbilhão de emoções. Ele se lembrava do momento em que seu pai lhe ensinou que na vida existem os que governam e os que servem. Aquela lição, tão enraizada em sua mente, desmoronava diante daquilo tudo. Ele olhou para Clara, sua coragem e determinação como um farol na escuridão da sua própria existência. Haja o que houver, pensou, eu preciso entender isso. Reuniu suas forças e caminhou até a borda da varanda, olhando diretamente para a multidão. Vamos ouvir Clara. De verdade. Vamos abrir espaço para que ela fale o que precisa. Os murmúrios aumentaram entre os convidados, alguns ainda céticos. Mas havia aqueles que se deixavam levar pela esperança, a centelha de algo novo a brilhar nos olhos. Os manifestantes reagiram, gritando palavras de apoio e encorajamento, entrelaçando suas vozes numa corrente de força. Clara sentia a adrenalina correr por suas veias, aquele momento era crucial. Era a chance de dar voz a todos que viviam na penumbra, aos que eram ignorados todos os dias. Eduardo, não é só sobre mim, ela objectou, sua voz tomando um tom mais grave, é sobre todos nós. Precisamos ser ouvidos. Precisamos mudar essa realidade que nos sufoca. Entre os presentes, um grupo de jovens com bandeiras e cartazes em mãos começou a se mobilizar. A mudança começa agora. Gritaram juntos. Clara viu o brilho nos olhos deles e sua determinação aumentou. Eles eram a nova geração, aqueles que não aceitariam ser ignorados. Ela se virou novamente para Eduardo. Se você realmente quer ouvir, então que comece por ouvir a dor e o sonho de cada um de nós. Ele acenou, um gesto simples que buscava unificar os opostos. Está certo, Clara. Então vamos sentar e discutir. O que propõe? Sua voz ressoou com urgência, uma nova determinação refletia em seu olhar. Nesse momento, Clara sentiu algo diferente. Era como se todas as vozes de sua comunidade estivessem se unindo, a luta se alastrando para algo maior. O peso da história que a cercava parecia se desvanecer, dando lugar a uma nova esperança. Ela ergueu a cabeça, enfrentando não apenas Eduardo, mas também as muitas barreiras que existiam na sociedade. Que tal começar com o básico? Clara sugeriu, um sorriso cintilando em seu rosto. Queremos condições dignas de trabalho, respeito e um lugar onde as nossas vozes possam ser ouvidas. Vamos falar sobre salários justos e o que significa viver com dignidade. A reação entre os convidados foi variada, alguns se mostraram empenhados, enquanto outros pareciam incomodados. Mas algo carregava todos ali naquele momento, uma inquietação, um desejo de mudança. Clara percebeu que a linha entre eles havia se estreitado, mesmo que vagarosamente. E se começássemos neste momento uma nova relação entre nós? Eduardo propôs, visivelmente determinado. O que podemos aprender uns com os outros? O que a sua luta pode ensinar a todos nós? No fundo, ele sabia que essa conversa não seria fácil, mas era um ponto de partida, uma pequena luz na escuridão. Enquanto isso, no coração da multidão, a jovem que havia levantado a mão no começo gritou, essa é a hora. Que todos possamos sentir fraternidade e fazer parte dessa mudança. Clara e Eduardo trocaram olhares, cheios de perguntas ainda não respondidas. Estava claro que a estrada seria longa e repleta de desafios, mas a oportunidade de construção estava em suas mãos. Com o coração pulsando forte, Clara começou a falar. Então vamos lá, porque o que vem agora é só o começo e assim como cada palavra tomava forma, a sensação de que o destino poderia ser reescrito pairava no ar. Mas a pergunta persistia, até onde eles realmente estavam dispostos a ir para mudar suas realidades? Clara respirou fundo mais uma vez, seu olhar agora encontrando o de Eduardo com uma intensidade que prometia mudanças. A atmosfera ao redor deles pulsava com expectativa. Temos que falar sobre a verdade, disse ela com firmeza. Essa verdade muitas vezes é abafada pelo medo, mas a mudança não pode esperar mais. Eduardo sentiu a pressão dessas palavras. Ele começou a perceber, aos poucos, que a vida que levava, cercada de privilégios, estava desconectada da realidade de muitos. Aquela conversa não era apenas uma formalidade, era um chamado à ação que reverberava em seu ser. Poderia ele realmente ser parte desse movimento? A noção o apanhava de surpresa, como se um novo mundo se abrisse diante dele. Ouvindo os murmúrios da multidão, Clara percebeu que ela não estava sozinha. As vozes da juventude, a experiência da comunidade de trabalhadores, as lágrimas e risos de quem já havia lutado, tudo se interligava a um sonho coletivo.
Falar sobre salários justos é apenas o início, disse ela, olhando para os jovens que agitavam as bandeiras. Precisamos de políticas que garantam acesso à educação, saúde e principalmente dignidade. E como podemos fazer isso? Perguntou um empresário do fundo da varanda, seu tom impregnado de ceticismo. As palavras caíram como pedras, erguendo uma sombra sobre a conversa que acontecia. O silêncio momentâneo foi cortado pela voz de um dos jovens manifestantes. Vamos mostrar. Podemos propor, criar um verdadeiro diálogo entre nossas realidades. Eduardo observou a energia entre os presentes, o entrelaçar de histórias e experiências que se apresentavam ali. Ele sabia que muitas pessoas jamais o viriam da mesma forma, por sua posição de privilégio e poder. Mas naquele momento a semente da mudança havia sido plantada. Talvez seja tempo de criarmos um comitê que represente todos os setores, ele disse, conscientizando-se da responsabilidade de sua posição. Um espaço onde possamos ouvir e discutir a fundo as necessidades. E mais importante, apoiar cada um de vocês. O brilho nos olhos de Clara se acendeu. Sim, precisamos de um verdadeiro pacto. Essa é a nossa chance de construir algo novo. Uma união onde todos estão por igual. A multidão começou a aplaudir, a esperança se espalhando como um fogo sem controle. Eduardo sentiu a adrenalina tomando conta dele, uma força coletiva, o impulso de seguir adiante. Então, um pensamento inquietante cruzou sua mente. E se essa mudança não for aceita? E se enfrentarmos uma resistência enorme? Clara parecia ler seus pensamentos. Desistir não é uma opção. A nossa luta é justa. Já suportamos demais, e agora somos a voz que vai ecoar mais alta. Não podemos permitir que nos calem novamente. O clima tornava-se intenso e ao mesmo tempo libertador. A conexão entre os dois, antes um choque de mundos, agora era uma dança de entendimento e respeito. Clara sentiu que seu coração pulsava na mesma frequência do dela. 2 horas se passaram em discussões acaloradas. A multidão capturou a transformação que estava surgindo, e até os mais céticos se viam pegos pela onda da mudança. Eduardo e Clara começaram a traçar planos, listando exigências, estabelecendo metas. O impacto da conversa se tornava palpável, uma nova história sendo escrita ali. Mas, ao mesmo tempo que a esperança crescia, Clara não podia ignorar o medo crescente dentro de si. Uma reflexão inquietante rodava em sua mente. E se eles não estiverem prontos para ouvir nossas vozes? A ideia de que toda a luta, toda a paixão, poderia ser em vão a assombrava. Com um baque no coração, ela olhou para Eduardo e disse: devemos estar preparados para o que vem a seguir. Afinal, o verdadeiro desafio pode ser ainda mais difícil do que imaginamos. Ele a encarou, ciente do peso de suas palavras. Ainda não sabiam que o caminho à frente estava repleto de obstáculos inesperados. Enquanto as palmas ecoavam e a energia tomava conta, uma sombra se erguia ao fundo, uma figura que observava tudo com um olhar crítico e um sorriso enganador. Clara não tinha ideia de que em seu meio um inimigo oculto planejava intervir de forma ainda mais surpreendente. O futuro estava prestes a se tornar muito mais complicado do que eles podiam imaginar. O palácio de vidro e aço, símbolo do capitalismo, refletia os últimos raios de sol enquanto Clara e Eduardo deixavam a agitação da reunião. O entusiasmo ainda pulsava entre eles, mas o peso das responsabilidades crescia. Caminhavam lado a lado, Clara refletindo sobre cada palavra que trocavam, cada plano que desenhavam. Sentia que o futuro tinha um gosto agridoce, uma mistura de esperança e incerteza. Você realmente acha que conseguiremos? Eduardo perguntou, uma sombra passar por seu rosto. Clara parou, encostou-se a uma árvore e fixou o olhar no horizonte. Não é apenas sobre conseguir, é sobre lutar, mesmo quando parece impossível. Cada passo vale a pena. Nesse momento, algo dentro de Eduardo mudou. Ele começava a entender que a luta de Clara não era apenas dela, mas um eco de vozes que tinham sido silenciadas por tanto tempo. Naquele dia, ele não só havia visto a força dela, mas também um reflexo da fragilidade que ainda existia em muitos. Ele sentiu uma determinação crescendo, uma vontade de ser parte dessa transformação. Vamos precisar de mais apoio, ele falou, sua voz mais firme. Não podemos apenas contar com quem já está aqui. Precisamos alcançar mais pessoas, mostrar que essa luta é de todos. Clara sorriu, sentindo que algo realmente estava nascendo entre eles. Um senso de propósito. Por outro lado, a figura sombria que os observava antes finalmente se fez notar. Lorenzo, um influente advogado e amigo de longa data da família de Eduardo, entrou na conversa. Vocês acham que isso é fácil? Disse, interrompendo o momento. Essas ilusões de mudança vão custar muito mais do que imaginam.
Clara virou-se, o coração acelerado e a certeza de que as barreiras existentes eram reais. Não se trata de facilidade, Lorenzo. Trata-se de justiça. Precisamos colocar pessoas em posição de decisão, não apenas aqueles que têm interesse em manter o status quo. Lorenzo riu ironicamente. E acha que eles vão facilmente abrir mão de seus privilégios? Não sejam inocentes. Sua provocação ressoou no ar, levando um silêncio tenso aos dois jovens. Caindo na tentação do medo que os fazia hesitar, Clara respirou fundo. Ela não poderia desistir tão facilmente. Estamos dispostos a lutar por algo maior. Temos a coragem que a elite esqueceu. E se preciso for, vamos para a rua. Vamos reunir mais vozes, mais corações. Cuidado com o que deseja, Clara. Às vezes a verdade queima. Lorenzo lançou um olhar penetrante a Eduardo, sem disfarçar o desdém. E você, Eduardo? Tem certeza de que quer entrar nesse fogo? Eduardo se virou para Clara, que mantinha os olhos cheios de determinação. A chama dentro dele começou a brilhar com igual força. Não tenho medo de arder. O que mais me assusta é ficar calado quando posso fazer a diferença. O clima tenso virou um campo de batalha. Lorenzo, percebendo que estava perdendo terreno, esboçou um sorriso irônico e se afastou, mas não sem deixar um aviso. Vocês ainda vão ver a realidade. A mudança não é apenas uma palavra bonita. Clara observou enquanto Lorenzo se afastava, o medo que futuramente poderia vir parecendo uma sombra mais distante. Não vamos nos deixar intimidar por essas palavras. É um jogo perigoso, mas precisamos jogar. Enquanto caminhavam, um novo pensamento começou a surgir em Clara. E se ele estiver certo em parte? Como vamos mudar algo que muitos consideram intocável? A única maneira é continuar com o que começamos. Vamos reunir as histórias, os sonhos e as vozes de todos. O que importa é que começamos, Eduardo assegurou. Ele sabia que seria um desafio, mas a ideia de transformar essa luta em algo mais comunitário pulsava à medida que recorriam novamente ao grupo. Quando chegaram ao centro de mobilização novamente, Clara sentiu um arrepio de expectativa. Educando a nova visão, como gerariam a união? Mal sabia ela que novas surpresas e reviravoltas estavam por vir, desafiando suas convicções e sua determinação da forma mais inesperada. O futuro aguardava, repleto de possibilidades e desafios. E com cada passo, as respostas poderiam não ser o que eles esperavam. Clara e Eduardo entraram no centro de mobilização com o coração acelerado. O espaço estava cheio de pessoas, cada uma carregando suas esperanças e frustrações, dispostas a lutar por um futuro melhor. As paredes eram adornadas com cartazes vibrantes que clamavam por justiça e igualdade. O ambiente pulsava com uma energia única, uma mistura de ansiedade e determinação. Clara olhou ao redor e viu um grupo de jovens conversando animadamente. Eles eram novos na cidade, jovens que tinham deixado suas casas em busca de uma vida mais digna. Ao se aproximar, percebeu o brilho em seus olhos, a mesma chama que havia começado a crescer dentro de Eduardo e dela. Nós precisamos ouvir essas vozes, pensou. Eduardo, por outro lado, estava preocupado. O que seria necessário para unir tantas histórias diferentes? Como poderiam fazer com que todos se sentissem parte daquela luta? Ele se sentou em uma mesa ao lado de Clara e a puxou para perto. Devemos ouvir os que têm mais a perder. Se quisermos fazer a mudança, precisamos aprender com eles, disse em um sussurro. Exatamente. Cada história é uma peça do nosso quebra-cabeça, Clara respondeu motivada. Ela havia percebido que a força viria não apenas da sua coragem, mas da união do grupo. Nesse instante, uma mulher entrou no centro, carregando um caderno desgastado. Seus olhos eram profundos e transmitiam uma força silenciosa. Era Ana, uma gari da região, conhecida por sua luta e por ter a voz sempre à frente nas reivindicações por melhores condições de trabalho. Clara a conhecia de vista, sabia que as palavras dela tinham o poder de tocar os corações das pessoas. Ana começou a falar, e todos ouviram em silêncio profundo. Às vezes somos invisíveis, trabalhando para manter a cidade limpa enquanto outros se aproveitam do nosso suor, ela disse, sua voz firme e clara. Mas a luta na rua começa com cada um de nós. Eu não sou apenas uma gari, eu sou mãe, sou filha, sou mulher. Clara sentiu um frio na barriga. Aquela mulher tão desprezada pela sociedade, carregava tanto peso em suas palavras. Ela olhou para Eduardo, que parecia captado pela força de Ana. Essa é a resistência que precisamos, sussurrou. Por um breve instante, Clara se sentiu perdida em pensamentos. O lado gentil e abençoado do ser humano a inspirava, mas a realidade a confrontava. O que aconteceria se, de repente, a mansão que Lorenzo tinha, que sempre simbolizara poder e privilégio, se juntasse ao clamor de pessoas como Ana?
O sonho de união era possível. Ana continuou, e cada frase dela deixava um eco no coração de todos. Não há lutadores sozinhos. Nossa força vem da nossa união. Vamos juntar as vozes. Vamos mostrar que quem vai para a rua é a comunidade e não apenas um punhado de privilegiados. As palmas começaram a surgir, e Clara sentiu uma onda de esperança. A luta não seria fácil, mas havia um propósito vivo ali. Eduardo, percebendo a intensidade do momento, decidiu que era hora de agir. Vamos organizar algo maior. Uma reunião onde possamos discutir as necessidades de todos, uma verdadeira assembleia popular. A multidão respondeu com entusiasmo, mas Clara sabia que a jornada estava só começando. Enquanto as vozes se misturavam, outra ideia começou a florescer em sua mente. O que acontecerá se Lorenzo, com todo o seu poder e influência, se tornar um adversário imbatível? E se ele decidir usar suas conexões contra eles? Com um nó na garganta, ela se virou para Eduardo, seus olhos refletem a intensidade da luta que estava por vir. Mal consigo imaginar a tempestade que vem a seguir, disse, sua voz mal conseguindo disfarçar o medo. Mas, ali, no centro de mobilização, Clara decidiu que a chama da resistência não seria apagada. Não enquanto ela e Eduardo estivessem juntos. Eles iriam lutar, comece a cada voz, a cada história. E naquele momento de determinação, Clara percebeu que a batalha por justiça poderia custar muito mais do que eles esperavam. Mas uma nova pergunta ecoava em sua mente. Até onde estariam dispostos a ir por essa luta? Clara e Eduardo trocaram olhares, a ansiedade entre eles palpável. O clima no centro de mobilização esquentava, as vozes que antes se entrelaçavam agora pareciam uma sinfonia de determinação. Ana deixará a semente da coragem germinar, e a expectativa de uma grande assembleia começou às cidades. Precisamos agir rápido, disse Eduardo, seu tom firme. Se a reunião for bem divulgada, podemos trazer não apenas os que estão aqui, mas muitos outros. Clara sentiu, o coração batendo forte enquanto vislumbrava o que poderiam conquistar juntos. Mas esse entusiasmo logo foi ofuscado por uma inquietação profunda. Clara não conseguia esquecer o poder de Lorenzo. O que ele faria ao ver sua influência ameaçada por um mar de vozes? Um homem que sempre conseguirá se impor e silenciar a indignação dos menos favorecidos. As palavras de Ana ecoavam fortemente em sua mente. Na união, encontramos a força. Mas como unir todos os lados, incluindo os poderosos? Com o tempo passando, Clara tomou a frente. Então, que tal fazermos panfletos e divulgarmos nas redes sociais? Precisamos que todos saibam que essa luta é de todos. Sua animação era contagiante e logo um grupo de jovens a cercou. Ajudando com material, Eduardo começou a escrever e a compartilhar tudo com os que não estavam presentes. Assim, os dias se passaram em uma correria emocionante. O centro de mobilização se tornou um ponto de encontro para ensaios, organização e troca de ideias. Cada história era valorizada, cada voz era ouvida. Clara viu pessoas como Ana, que uma vez pareceram tão distantes, se unirem com ela e Eduardo no desejo por mudança. Na noite que antecedeu a assembleia, a angústia de Clara voltou. Ela estava em sua pequena casa, cercada por cartazes e panfletos. O que aconteceria amanhã? A incerteza a consumia. Poderiam realmente enfrentar Lorenzo e seus apoiadores? Ela se lembrou das palavras de Ana, que dissera que a luta não era apenas dela, mas de todos. O que tornava aquela batalha tão importante? Afinal, o dia amanheceu claro, mas a tensão pairava no ar como uma nuvem escura. O centro de mobilização estava lotado. Clara e Eduardo estavam prontos, os rostos da multidão refletindo uma mistura de esperança e nervosismo. Quando Ana tomou o microfone mais uma vez, uma onda de energia vibrou pelo espaço. Hoje nós nos levantamos juntos. Cada um de nós é um pedaço do corpo dessa luta. Nossa força é a constelação dos que, assim como nós, desejam um mundo melhor. Suas palavras eram poderosas, fazendo o coração de Clara acelerar. Mas no fundo, uma escuridão se insinuava em seus pensamentos. O que Lorenzo diria sobre tudo aquilo? Como ele reagiria ao ver tantas vozes se unindo, cada uma com seu peso na balança da justiça? Com cada palavra de Ana, o vídeo de uma grande manifestação começava a se desenhar na cabeça de Clara. Era um momento decisivo, e ela não podia deixar o medo tomar conta. Enquanto isso, Eduardo sussurrou em seu ouvido. Este é um momento histórico, Clara. Precisamos dar nosso melhor. Estamos todos no mesmo barco agora. Até onde você acha que ele irá para nos parar, Eduardo? Perguntou Clara hesitante, sentindo um arrepio na espinha ao imaginar o que Lorenzo poderia fazer. O olhar de Eduardo encontrou o dela, sereno e determinado. Até onde tiver que ir, mas nós estaremos prontos. Não podemos deixar que o medo nos paralise. E se ele não deixar isso passar em branco?
A atmosfera no centro começava a esquentar, e os olhares se viraram para a plateia. Todos estavam prontos para ouvir. Clara percebeu que aquele era o momento em que suas vidas mudariam para sempre. Um último pensamento surgiu antes de Ana dar início à assembleia. A luta é coletiva. Ninguém será deixado para trás. Era tudo ou nada ali, mas uma coisa era certa. A chama da resistência já estava acesa. E com um profundo sentimento, Clara se perguntou, eles saberão a alvorada que vem pela frente? Ou a noite será mais longa do que imaginam? A praça estava cheia. Clara olhou em volta, notando a diversidade daquela multidão, mulheres e homens de todas as idades, rostos familiares e desconhecidos se misturando. Havia força no ar, uma energia pulsante que a envolvia. Ao seu lado, Eduardo, com um semblante sério, segurava seu braço. O nervosismo dele era evidente, mas havia também uma determinação firme em seu olhar. Ana subiu ao palco improvisado, seu microfone em punho. Estamos aqui hoje não apenas por nós, mas por todos que se sentem esquecidos. As palavras dela ecoaram, e a multidão vibrou em resposta. Clara sentiu seu coração acelerar. Finalmente haviam chegado ao momento de se fazer ouvir. Era a hora de dar voz ao inconformismo. A assembleia começou, e cada orador trouxe à tona histórias carregadas de dor e superação. Uma mulher falou sobre a falta de assistência médica, um homem compartilhou seu relato de luta como trabalhador autônomo, enquanto jovens desenharam um quadro vívido do futuro que sonhavam construir. Clara escutava, emocionada e inspirada, sentindo que as histórias se entrelaçavam em um tecido vibrante de resoluções. Uma luta unida é uma luta forte, gritou Clara quando teve a chance de falar. Sua voz ressoou com confiança. Não somos garotos ou garotos invisíveis. Somos pais, mães, filhos. Nossos sonhos valem tanto quanto qualquer fortuna. Os aplausos ecoaram e Clara se deixou levar pela emoção. Era como se cada palavra liberasse um peso do seu coração. Eduardo, sentado à sua frente, observava com respeito a força dela. A realidade estava se abraçando ao ideal que sempre sonhou. Ele levantou a mão e solicitou a palavra. É hora de unir nossas vozes com ação concreta. Vamos à luta por mudanças. A multidão respondeu com gritos de apoio e incentivo. Equipes de comunicação já capturando os momentos e transformando tudo em uma corrente que queriam que alcançasse além das fronteiras da praça. Mas ao longe, Lorenzo observava a cena. Ele se mantinha nos limites da agitação, um sorriso sombrio tingido de presunção desenhando seu rosto. Havia um plano se formando em sua mente, um jeito de transformar toda aquela união em desespero. Ele sabia que a fraqueza do passado poderia ser um ponto de ataque. A resistência dele será efêmera, pensou, um brilho ardente em seus olhos. A assembleia prosseguiu, com Clara e Eduardo ao lado de líderes da comunidade, discutindo urgentemente as demandas. Começaram a esboçar um manifesto, não só sobre o reconhecimento como trabalhadores, mas sim um símbolo de resistência e luta geral. Eles queriam um pacto que unisse as forças com um verdadeiro compromisso das autoridades, através de apoio mútuo entre as várias esferas da sociedade. À medida que os gritos de apoio enchiam a praça, Clara respirou fundo. A sensação de que algo grandioso estava nascendo era palpável, mas o pensamento de Lorenzo assombrou suas esperanças. Seria seguro? Ela se perguntou. Não podemos temer o que pode estar por vir. Se não lutarmos agora, sempre seremos subestimados. Eduardo falou as palavras que Clara precisava ouvir. Ele foi imediato em buscar por um plano de mobilização e ampliar o movimento. Na medida em que a discussão tomou forma, uma mensagem eletrônica estourou em sua mente. O que eles fariam para que todos soubessem que essa luta era coletiva? Era a hora de usar a tecnologia a seu favor. Precisamos das redes sociais, Clara lembrou. Vamos transmitir ao vivo o que estamos fazendo, e ouvir o que temos a dizer deve chegar a todas as casas, em cada esquina. Um grito coletivo fez a multidão vibrar de entusiasmo. Mas em um canto escuro do salão, Lorenzo se preparava. Ele sabia que precisava agir, e rapidamente. O movimento representava uma ameaça, mas havia uma maneira de abafar a chama da resistência. Ele se virou para um de seus associados. É hora de desmantelar isso antes que cresça. Coloque uma nota nos jornais. Espalhe boatos, algo que possa desestabilizar a imagem deles. Apenas isso? O associado questionou cético. Lorenzo apenas sorriu. Não é uma questão de apenas isso. A estratégia é gradual e insidiosa. Deixe que eles se tornem o alvo do público. Enquanto isso, Clara, empoderada e cada vez mais confiante, estava prestes a dar um grande passo. A assembleia tornará-se extremamente movimentada e cheia de empatia. Lançar digitalmente a campanha estava em seus planos. Faremos da nossa luta um eco.
seremos ouvidos. Ela clamou e os olhos brilhavam ao se dirigir à multidão. Era um momento de virada. O que não sabiam era que lá fora Lorenzo se preparava para acionar seu plano. Os dias seguintes foram intensos. A energia coletiva aumentou à medida que a mensagem única alcançava mais pessoas. Clara e Eduardo se tornaram uma referência em sua luta. Postagens e vídeos chegaram a milhares, conectando vozes que estavam cansadas de serem ignoradas. Mas quando menos esperavam, Lorenzo atacou. Um artigo desonesto nas primeiras páginas destruiu a reputação deles, manipulando cada palavra, distorcendo a verdade para que Clara e Eduardo parecessem demagogos. Ninguém estava preparado para um ataque tão cruel. A reviravolta foi rápida, e antes que pudessem respirar, a mídia já havia girado a narrativa. Clara viu as redes sociais arrebentadas por comentários desdenhosos e bandeiras do passado. O medo ameaçava sufocar a chama que eles haviam aceso. As mensagens de apoio eram rapidamente ofuscadas por uma onda avassaladora de críticas. Precisamos reagir, Clara afirmou, a voz firme, apesar do pânico dentro dela. Isso é uma manipulação, e não podemos deixar que isso nos pare agora. Eduardo assentiu, a determinação voltando. Vamos mostrar a verdade. As pessoas precisam ouvir nossa versão, a nossa história. Estava claro, o verdadeiro desafio estava prestes a se desdobrar. Lorenzo não sabia o quanto eles estavam dispostos a lutar, e à medida que a resistência se organizava, Clara manteve a esperança acesa, decidindo que nunca poderia desistir. Era a hora de transformar a dor em poder, e cada um deles sabia que a luta que haviam começado não era apenas sobre eles, mas sobre todos que queriam um futuro melhor. Clara respirou fundo, uma nova determinação surgiu em seu coração. O que quer que acontecesse, elas iriam lutar, pois juntos, todos seriam vistos e ouvidos. O norte estava claro. As vozes unidas são torres inaltares de mudança. E o eco começava uma canção pela dignidade e pela verdade. Era tempo de agir, e o futuro estava apenas começando. Clara sorriu. Em frente. Vamos fazer história juntos. Finalmente, não importa o que viria, ela sabia que o amor à verdade e a luta coletiva os levariam aonde queriam chegar. O medo não teria poder sobre um coração que arde em chama. Desse dia em diante, todos sabiam. A luta estava apenas começando. E você? Está com coragem para se juntar a essa luta? Para apoiar as vozes que precisam ser ouvidas, inscreva-se imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias emocionais que estão por vir. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo a espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas teorias sobre este final e o que você faria nessa luta por justiça. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa história e se unir à causa. Você precisa mostrar seu apoio agora.